Bom dia, amigos. 19 de junho de 2025, 4h15 da manhã aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília, 10h15 da manhã na Ucrânia. E durante a noite de 18 para 19 de junho, a defesa aérea ucraniana neutralizou 88 dos 140 UAVs russos do tipo Shahed, lançado de várias direções pela Rússia e pela Crimeia ocupada. Antes de ir para as baixas, vamos dar uma rodada nas últimas notícias. O incêndio ocorreu perto do aeroporto de Volgogrado, na Rússia, após um ataque de drones. Os danos causados ainda são desconhecidos e estão sendo investigados. Кто может подсказать, что у вас там? Não tem. Só barulho. A Kaja Kallas está dizendo que a Rússia não tem chance contra a OTAN e a União Europeia, mas eles precisam se manter unidos. Isso Kaja Kallas durante o discurso no Parlamento Europeu. Kallas disse: a unidade da aliança é tão prioritária quanto o aumento dos gastos com defesa. Não acredito que exista uma ameaça que não possamos superar agindo juntos e em conjunto com nossos aliados da OTAN. O problema é os juntos, né? Até a gente evita de falar no pessoal da Casa Branca, mas, né? Em meio a todo o caos, eu não vou nem colocar o... Ridiculous that we're focused on this war in Ukraine. I gotta be honest with you, I don't really care what happens to Ukraine. Ai, meu Deus, eu não aguento mais. Vence esse... todo mundo lá é pró-Rússia, impressionante. Em meio a todo o caos do governo Trump, a única consistência é a fidelidade eterna a Putin, promovendo narrativas do Kremlin. Não importa quão destrutiva para os Estados Unidos ou os interesses de seus aliados, ajudando a Rússia a assassinar ucranianos. Aqui está o JD Vance servindo ao seu mestre russo. Né? Deixa eu te contar. É todo mundo lá, não é só o cabeça de camarão, não. As Forças Armadas ucranianas repeliram um ataque em larga escala na região de Donetsk, destruindo 18 veículos blindados e 13 motocicletas, juntamente com forças de infantaria russa, enquanto tentavam cercar Konstantinivka. Adoro esses nomes, e vocês morrem de rir com isso, né? Esta manhã, forças russas atacaram a região de Dnipropetrovsk, ferindo 5 pessoas, incluindo um menino de 11 anos. 4 adultos permanecem hospitalizados, incluindo um homem de 59 anos, segundo o chefe da OVA, Lizak. Os ataques russos também destruíram um veículo e danificaram propriedades privadas. E o Putin está lá dizendo que os alvos eram instalações militares. Ele sempre diz isso. E o pior é que os jornalistas internacionais acreditam. Tá aí Vou te contar. É um na Casa Branca e o outro no Kremlin. Cada um contando uma história. Tá lá, gesticulando, falando, tá vendo? Na noite passada, Putin se reuniu com diretores das principais agências de notícias internacionais. Na entrevista, ele afirmou que o ataque com mísseis de 17 de junho, aquele grandão contra Kiev, teve como alvo fábricas de equipamentos militares. Fábricas como alvo, 28 mortos. Não áreas residenciais. Ele mente sem... Bom,
Ele afirmou que uma nova rodada de negociações com a Ucrânia poderia ocorrer após 22 de junho e negou qualquer plano de ataque à OTAN, chamando tais alegações de invenções absurdas. Ele culpou o Ocidente pela guerra, alegando que apoiou um golpe na Ucrânia e declarou: "Eu não comecei essa guerra, estou tentando acabar com ela." Puta, como é que ele mente, hein? Cacilda. Putin acrescentou que a Rússia quer acabar com a guerra na Ucrânia o mais rápido possível, de preferência por meios pacíficos, e disse estar aberto a se reunir com o presidente Zelensky, mas a questão é quem assinará os documentos. A questão é quem... porque ele diz que o Zelensky é impostor, não sei o quê, não é mais o presidente, porque já venceu, né? Eu vou te contar. E tem gente que acredita. Não podemos acusar apenas o Pato Donald. Todo mundo lá nos Estados Unidos são patéticos, todos são patéticos. O Senado dos Estados Unidos adia sanções à Rússia enquanto o conflito Irã-Israel se intensifica. E o foco muda para o projeto de lei tributária de Trump e o potencial envolvimento militar. Senador Graham disse: "O Irã está no centro das atenções, mas não nos esquecemos da Rússia ou da Ucrânia." Quem acredita nisso? Deixa eu ir para as baixas, porque não dá para ficar vendo essas últimas notícias. A cada minuto sai uma notícia mais idiota do que a outra. Essa noite foram 1.080 soldados, 4 tanques, 8 blindados, meia dúzia 3 peças de artilharia, 64 UAVs e 108 veículos de transporte de logísticas. Vamos seguir em frente com a galeria de membros. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Vocês sabem que eu leio todos os comentários de vocês, todos. Eu passo o dia fazendo isso, por isso que eu sou aposentado. Me aposentei só para ler os comentários de vocês. Aí agora, por causa da galeria de abraços, virou até obrigação. Tem que ler mesmo e anotar num bloco de notas. Já mostrei isso aí como é que é. Pelo menos eu mostrei lá no canal de WhatsApp dos membros. Hoje, lendo o post do Zé Figueira, ele é português lá de Torres Vedras. Achei interessantíssimo. Muito coerente. Todo dia ele escreve
o que ele acha em retrospecto. Quer dizer, eu dou notícias para ele e ele dá notícias para mim. Mas eu vou ler hoje para vocês, está né? Tá no dia de ontem, né? Tá no dia de ontem, dia 18. Tá no dia de ontem, todo mundo pode ler lá, mas eu vou ler porque eu achei muito interessante. Bom dia a todos. Como já vem sendo referido pelo comandante, acontece que por causa da guerra entre o Irã e Israel, ele é português, então chama Irã de Irão. Né? Devem estar certo, né? Porque o Brasil veio de lá, então quem manda são eles. Entre o Irão e Israel. As notícias sobre a invasão da Ucrânia pela vizinha e criminosa Rússia têm sido muito escassas ou difíceis de encontrar, principalmente sobre a frente no terreno. Contudo, e pelo que parece no terreno, os russos não têm conseguido avanços significativos e até em alguns setores têm sido rechaçados pelos ucranianos. E talvez por isso o bastardo do Putin tenha aumentado o número de lançamentos indiscriminado de mísseis e drones sobre a Ucrânia, provocando muitas vítimas civis. Eu presumo, ou quase que dou como certo, que a tal e muito falada ofensiva de verão por parte dos russos já esteja em andamento desde há semanas, mas que não tem tido sucesso e daí vinga-se matando mais civis ucranianos para além daquilo que já era habitual. O americano com cabeça de camarão cozido, Trump, desculpa só interromper aqui, mas eu discordo. Eu acho que é cabeça de camarão cru, né? Depois que fica cozido, eu não sei o que é que acontece com a cabeça do camarão, mas cru, como o intestino dele fica lá em cima, desculpa o termo e desculpe as senhoras, minhas amigas, mas a cabeça do camarão e a desse idiota do 2 semanas só tem merda. Deixa eu continuar. O americano com cabeça de camarão, pelo visto, ainda não percebeu nada disso. Terá fugido da reunião do G7 para não ter de ser confrontado pela realidade? Justificou a saída intempestiva com a situação de Israel e foi se reunir com conselheiros, mas pelo visto essas reuniões já terminaram e, como sempre, Trump ainda está a ponderar o que fazer depois de ouvir os conselheiros do Pentágono, o que não augura nada de substantivo. Também, para não variar, a administração norte-americana, liderada por um Trump, opôs-se a uma declaração forte da cimeira do G7 sobre a Ucrânia, que condenasse a Rússia, defendendo que pretendem preservar sua capacidade de negociação, o que é um absurdo do tamanho do universo, mas que já não nos admira, pois eu entendo que Trump e Putin devem ter um relacionamento amoroso. Eu também acho. Incrível, né? Bom, terminando, é melhor eu ficar por aqui. Até amanhã, se Deus quiser, e que também Deus queira que melhores dias cheguem às terras da Ucrânia e para as suas populações. Glória à Ucrânia. Excelente, Zé Figueira. Excelente. Muito bom, e é isso mesmo. Uma vergonha, um país como os Estados Unidos, que o Brasil se envergonhe ou nos envergonhe com a merda de presidente que tem. Eu não digo nada porque, afinal, isso aqui é um paizinho de 5ª categoria, mas os americanos, como recebido pelo primeiro-ministro do Canadá, são os líderes do G7. Né? Se vocês olharem o que disse o primeiro-ministro canadense ao receber o cabeça de camarão, disse que ele era um líder que foi lá para liderar. Um líder que foge do campo de batalha, deixou os caras no G7 sozinho e se mandou.
é um líder, desculpa mais uma vez, mas eu gosto do português, é uma língua muito rica. Então não adianta, eu tenho que terminar assim, em memória daqueles que tombaram nas mãos desses dois criminosos, né? Porque o Putin é criminoso, mas o Trump é cúmplice. Trump é cúmplice e eu espero que um dia o mundo o leve a julgamento. Porque se meteu a querer fazer a paz, e que não era a paz, ele queria a rendição incondicional da Ucrânia para dar de presente para o seu amorzinho russo. E com isso, nesses 5 meses que ele assumiu a presidência, a matança, né, de pobres civis inocentes ucranianos, um verdadeiro genocídio. A Rússia quer acabar com a população da Ucrânia para mandar seus russos para lá e acabar com... Como ele faz sempre. Então, com isso, os Estados Unidos são cúmplices desse genocídio. 28 ucranianos mortos e 142 feridos, incluindo meia dúzia de crianças em Kiev, por ataque de mísseis russos. Como eu disse, os Estados Unidos, desde que essa atual administração assumiu, é cúmplice na matança, porque se meteu a querer interromper a guerra, dando inicialmente um prazo de 24 horas, que depois passou para não sei quanto, e hoje é de 2 em 2 semanas ele aumenta o prazo. Impediu que o G7 ontem, ou anteontem, fizesse uma declaração condenando a Rússia. Então, quem defende, cúmplice é. E que me perdoem meus amigos europeus, mas a Europa se mostrou frouxa, incompetente em conseguir fazer frente à Rússia e incompetente e covarde em não querer acusar os Estados Unidos de cumplicidade nesse genocídio. E continuam discutindo o sexo dos anjos e assistindo todo santo dia matança de civis, como viram aí, crianças. Bom, depois do que eu disse, eu preciso respirar um pouco. Então vamos respirar com um pouquinho de bom humor. O jovem ocupante desse blindado disse: eu preciso de alguns dias de paz, natureza e montanhas. Preciso de férias. Férias, imagina quem está lutando desde o início da invasão em 24 de fevereiro de 2022. Estamos em 2025. Mais de 3 anos sem férias. Esse posto é engraçado e mostra a situação do mundo. Todo mundo que o Vladimirzinho tenta proteger acaba se ferrando, né? O último agora foi o Irã, e o da Coreia do Norte está preocupado porque ele é o próximo. No canal, no X, né, do antigo Twitter, no canal do Hoje no Mundo Militar, alguém fez uma pergunta ao Marcelo: se era possível acabar com o programa nuclear ucraniano sem causar algum tipo de efeito colateral, como vazamento de material venenoso, etc, etc. O Marcelo respondeu o seguinte: destruir a capacidade nuclear de uma ditadura não é uma atividade amiga do ambiente. Infelizmente, haverá sempre algum tipo de contaminação, principalmente se forem destruídos reatores ativos e depósitos de material radioativo. No caso das centrífugas justamente são os equipamentos que preparam o urânio, quer dizer, aumentam o urânio de 235 para 238, né,
para poder... Aumenta a quantidade de isótopos do urânio, quer dizer, ele fica mais carregado para poder ser usado em bomba nuclear. Aquele urânio usado em usinas elétricas e não sei o quê, ele é inofensivo, apesar de radioativo, apesar de que você não poder tocar, né? Ele passa, como o raio-x, ele passa pelo corpo e ataca todos os órgãos, é uma morte horrorosa. Então o urânio é sempre perigoso. Porém, o urânio que tem na natureza não pode ser usado na bomba atômica. Ele tem que passar por centrífugas, é um processo caro, demorado. Então, volto aqui ao texto do Marcelo. No caso das centrífugas, como normalmente estão no subsolo, o impacto ambiental é mais restrito. Como a gente viu, ou pelo menos quem acompanha no Twitter viu, que foram bombardeados bunkers no subsolo, é um míssil específico para furar bunker, né? Ele tem uma dureza muito grande no início para penetrar no bunker e explodir lá dentro. Então, se isso aconteceu, realmente a explosão foi mais contida e é mais fácil depois de soterrar todo o material radioativo. Gosto muito de acompanhar o Hoje no Mundo Militar. É um canal muito bem feito, e está sempre com notícias muito atuais. Eu não sei como é que o Marcelo consegue tanta informação na rapidez né? Porque uma notícia só é boa no dia em que acontece. Uma notícia velha não é mais notícia, não é mais nada, é uma coisa velha. Então, hoje no mundo militar, ele consegue sempre nos trazer boas análises, boas informações de geopolítica e em tempo real. Quer dizer, ele realmente faz um levantamento criterioso e cuidadoso, muito rápido, e eu recomendo, se você não é inscrito, recomendo acompanhar. Eu sou fã de carteirinha, estou sempre assistindo tudo que Hoje no Mundo Militar produz, porque é de muito boa qualidade. Olha só, foi relatado como um lançamento de um míssil de cruzeiro Kalibr de Novorossiysk, visando alvos na Ucrânia. Olha lá, tá vendo o lançamento? Foi identificado. Então, em breve, claro, veremos alguns drones não identificados fazendo uma visitinha nesses lançadores. Tomara. Olha só que absurdo. Olha como é que os mísseis vêm, ó. Absurdo. Dirigindo para alguma cidade, algum prédio civil, onde vai levar mais morte e destruição. E o mundo continua só assistindo, sem fazer nada. Vejam o que o Putin estava dizendo. Consideramos a Alemanha e outros países europeus que fornecem ajuda militar à Ucrânia como partes e cúmplices nas hostilidades. Da mesma forma que eu considero os Estados Unidos cúmplice no ataque à Ucrânia. Por além de não fazer nada, fica defendendo o agressor. Os drones desempenham um papel muito importante no campo de batalha. Mais do que qualquer outra coisa, acrescenta Yaroslav, um piloto de drones da 110 Brigada Mecanizada. A DTU se tornou uma das incubadoras de defesa de mais rápido crescimento da Ucrânia, uma rede descentralizada, onde a urgência da linha de frente encontra talentos globais de engenharia. Seus 150 membros abrangem engenheiros europeus e norte-americanos, fabricantes, veteranos,
doadores e soldados ucranianos da ativa, todos trabalhando para transformar as necessidades do campo de batalha em ferramentas implantáveis em velocidade recorde. Afinal, a guerra não espera. Não há sala de reuniões, apenas 6 chamadas semanais, divididas entre inglês e ucraniano, onde os desenvolvedores sincronizam diretamente com os usuários finais, soldados testando suas invenções sob fogo. Como observou o cofundador Carl Larson, a pressão é real. Em uma reunião, um membro alertou que, se a Ucrânia não agisse rápido o suficiente, a Rússia apresentaria a mesma ideia primeiro. Todas as noites, as defesas aéreas ucranianas trabalham incansavelmente para conter os ataques russos. Enquanto os ataques continuam, mortes de civis, munição cluster caindo sobre uma área de cidades, sobre residências, matando a população civil indefesa, enquanto conversas saem em todos os níveis de todos os países aliados. É triste, mas é verdade. Ninguém faz nada, só conversa. O número de mortos em Kiev subiu para 22, uma visão geral dos eventos diários da invasão russa na Ucrânia. Em um dia com poucas notícias, como o dia de ontem até a noite, os serviços de emergências confirmaram que o número de mortos no ataque russo a Kiev subiu para 22, com 134 feridos. Aqui a gente vê um jato MiG-29 em serviço com a Força Aérea da Ucrânia, lançando aquela bomba francesa AASM Hammer. Então tá aí ele fazendo as manobras de lançamento, tá vendo? Lançou a bomba guiada e agora então a gente vê o resultado lá, ó. Sinal que havia um drone de vigilância, porque o avião, o jato que lançou isso aí, lançou de uma distância muito maior e já foi embora. Eu não tenho nem mais forças de fazer comentário. A foto fala por si só. Da família, só sobrou ele. Enquanto isso, Donald Trump fica fazendo pose para fotos no Salão Oval. E o Putin procrastinando com mentiras e alegações, acusando o Ocidente de cumplicidade da Ucrânia. Que bom! Nesse momento eu gostaria de ser também cúmplice da Ucrânia na defesa dela. Não sei por que o outro está acusando. Isso aí é uma coisa boa, né? Ser cúmplice ou ajudar aquele que está sendo atacado a se defender, ajudar o mais fraco. Não tem nada de errado nisso, apesar de que a maneira do Putin falar dá a impressão de que isso é uma coisa errada, que é um crime. Pode ser que para russo seja, mas para o resto do mundo, para o mundo civilizado, não é. Crime é o que faz os Estados Unidos, negando armas e equipamentos de defesa para o país agredido, para o país que foi invadido, enquanto passa a mão na cabeça, elogia e quer defender o agressor. Triste mundo este em que vivemos. E assim chegamos ao final de mais esta edição. Esperamos que você tenha gostado das notícias que separamos. É complicado
Mas é tua história. Todo mundo está vendo que há uma procrastinação, ou seja, o Putin fica ganhando tempo, fazendo hora, e o Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, que se arrolou, ele disse que ia resolver o problema da paz entre os dois. Então ele se meteu com essa história aí de querer ser prêmio Nobel da Paz, querer se meter a juiz de arvorar em fazer a paz, mas isso já tem 5 meses. Quer dizer, a procrastinação da Rússia em cima dos Estados Unidos funciona. Quer dizer, a Rússia ganha tempo, enrola e não resolve nada. Os Estados Unidos aceita. E isso não seria nada se não houvessem mortes no meio do caminho. Então, desde o momento de que a Rússia fica enrolando com desculpas enfarrapadas e promessas vazias, mas continua bombardeando e matando civis e cometendo crimes de guerra, e os Estados Unidos, que sempre se meteram à polícia do mundo, não fazem absolutamente nada para proibir, interromper ou coibir. Pelo contrário, se mostra amigo do Vladimirzinho, se mostra querendo beneficiar a Rússia em todos os momentos, inclusive aventou a hipótese deles voltarem para o grupo do G7, voltando a ser G8, né? A Rússia justamente foi banida pelo comportamento criminoso, e ele quer relevar o comportamento criminoso como se as mortes desses milhares de civis, mulheres e crianças não fosse nada. Acontece que os mortos não vão voltar. Não tem como consertar as mortes que ocorrem há 3 anos. E aí, realmente, todo mundo que está assistindo, conversando e sem ter coragem para agir, está, na verdade, sendo cúmplice dessa desgraça que é essa mortandade sem necessidade. Todo mundo sabe que o sonho imperialista do Vladimir Putin é conquistar aquela área toda que era do antigo Império Russo e também da União Soviética, e com isso ele precisa cometer genocídios, ou seja, ele precisa eliminar aqueles moradores ucranianos, substituí-los por russo, num processo chamado de russificação, acabar com a história, a tradição de um país, né, e assimilar tanto o país quanto as pessoas que ali vivem. Isso tudo, se tivesse acontecendo de noite, escondido, né, mas não, está acontecendo no dia claro, ou seja, aos olhos do mundo. Hoje, com internet e com todos os recursos de rede que temos, o mundo inteiro assiste de casa, de camarote, esse crime cometido diariamente e que ninguém consegue impedir. Aqueles que se metem a xerifes do mundo, como os americanos, e não conseguem impedir, são cúmplices. Porque, na verdade, o americano, além de não impedir, ele está atrapalhando. Ele parou de fornecer armas de defesa. Não é armas para ataque. Armas de defesa. O país que foi agredido e invadido foi a Ucrânia. Ela estava quietinha no canto dela e o vizinho grandão achou que podia entrar no quintal da casa dele e ficar por isso mesmo. E aí, todos os organismos internacionais, ONU, OTAN, NATO, chama do jeito que você quiser, começaram a fazer reuniões para resolver o problema e não resolve o problema. Ah, mas deram ajuda, deram dinheiro. Migalhas. Migalhas. O dinheiro que deram em relação ao total que pagam, inclusive, a Rússia, são migalhas.
De um lado, eles dão migalhas à Ucrânia para ela se defender, porque eles não têm coragem de se meter na luta para ajudar a expulsar o invasor, mas muitos países desses que estão dando as migalhas continuam comprando petróleo, gás, inclusive a preço baixo, aproveitando a liquidação, já que a Rússia está precisando de dinheiro para manter essa sua guerra maluca. Bom, eu já falei demais, sinto muito, isso deve me irritar como deve irritar todo mundo, mas eu não posso fazer nada, a única coisa que eu posso fazer é denunciar. O que eu posso fazer é mostrar o que está acontecendo, só. Não tenho poderes além disso. Os poderes estão na mão desses políticos que deviam fazer alguma coisa, mas só fazem reunião. Imagina quanto custou ir ao Canadá na cimeira do G7 para não resolver nada, porque quando queriam fazer uma moção condenando, o americano proibiu a moção condenando a Rússia. Então, está complicado. Um dos países mais importantes e poderosos do mundo, se não o mais importante e poderoso do mundo, fica ajudando o criminoso a continuar e perpetuar seu crime. Vamos ver a coluna de abraços, né? A galeria de abraços. Eu vou colocar as duas todas aqui para ganhar tempo. Então, primeiro os membros e depois o resto dos amigos. E um abraço para o Carlos Caldeira, como sempre, em Salvador, Bahia. E até amanhã, se Deus quiser.